Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Parece que voltamos ao estúdio. Pelo menos temos um pouco do pano de fundo de onde estávamos. Este é o pôr do sol africano ou o nascer do sol africano? Eu acho que era um pôr do sol. Pôr do sol, não é? Sim, bem. Você intitulou esse episódio de Senhor Ausente. Sim. Vamos orar e depois você explica como chegou a esse título. Muito bem, vamos lá? Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir novamente. Muito obrigado por todas as bênçãos que nos concedeu. Agora também ilumine a nossa mente com o Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Martin, Satanás acusa Deus de não se importar conosco, de ser um Senhor ausente. Bem, acontece que cada um de nós passamos por lutas nessa vida, chegando até mesmo ao ponto de nos desesperarmos. Bem, a minha esposa escreveu um livro e ela tem pensado, publico esse livro ou não? Publico o livro ou não? O que seria a coisa certa de se fazer? Porque às vezes a gente compartilha certas experiências que fazem as pessoas acharem que estamos mirando os nossos canhões na igreja. Sim, correto. Acontece que isso é a última coisa que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, enterrar a cabeça na terra como um avestruz também não é certo. Porque as outras pessoas também passam por situações que não esperavam passar e, por causa disso, acabam saindo da igreja. Ainda assim, essa é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Mas existem lições a serem aprendidas. A gente nunca pode desistir. Então, ela escreveu um livro a respeito da história da nossa vida. Habitando em Lugar Secreto é o título. E, para ser honesto, eu gostei do título. O livro está disponível agora, em inglês. As pessoas podem baixá-lo de graça. Sim, está no nosso site. Os links também estarão na descrição. Incentivamos vocês a lerem. Porque, como você mencionou... E veja, não é algo negativo, mas positivo. Isso mesmo. Em que resultou todas essas experiências? Porque muitas pessoas simplesmente desistem e vão embora. Sim, mas elas não podem desistir. Não desista. Não vá embora. Sair não faz parte do processo de se livrar. Correto. Então, para aqueles que se interessem na história, e, naturalmente, eu não vou contar o livro todo aqui, não é mesmo? E, além disso, tem algumas coisas no livro que, por uma questão de prudência, algumas das histórias nem mesmo foram incluídas no livro. Para isso, seria necessário um outro livro. No céu, a gente conta essas histórias. Verdade. Lá vai ser muito melhor, porque a gente vai rir de tudo. Não haverá Não ressentimento. precisamos fazer isso porque Deus enxugará todas as lágrimas. Sim, no Mas fim pelo tudo menos vai dar certo. Isso não será mais um problema, certo? Mas isso se relaciona novamente porque, obviamente, na sua vida você nunca ouviu, pelo menos uma vez na sua vida, Satanás acusando Deus de Senhor ausente? Não, eu já ouvi muitas vezes essa acusação. E ela nos faz pensar. Por que Deus opera dessa maneira? Qual era mesmo o nome daquele filme em que Satanás acusa Deus de ser um Senhor ausente? Quando você me deu esse material para trabalhar e eu vi esse título, imediatamente, porque, infelizmente, eu assistia esse filme quando eu ainda não era adventista e ainda assistia Eu filmes. não recomendo que as pessoas o assistam. Não, por favor. Ele é uma distorção tremenda. Sim, porque o nome do filme era Advogado do Diabo, com Al Pacino e Keanu Reeves. E o Al Pacino retratava o demônio. E no filme, uma hora, ele grita sobre esse senhor ausente. Agora, na verdade, o que ele disse, e essa é a questão, porque isso ainda ressoa na minha mente, essa parte do filme. Mas, na verdade, ele está retratando, o diabo ele está acusando a Deus. Sim?
E o filme faz um trabalho bom quanto a isso, mas é um trabalho distorcido, é claro. Se você quer ver a coisa dessa perspectiva, então certamente Deus é um Senhor ausente. Afinal, por que o deísmo veio à existência? E lembre-se, até mesmo o Guilherme Miller, Sim, Guilherme Miller. ele mesmo era um deísta. E mesmo todas as pessoas de influência no tempo dele eram deístas. Sim, e basicamente isso traz luz. Sim, eles eram os iluminados. E muitas das pessoas envolvidas no governo dos Estados Unidos e na Constituição eram deístas. E o deísmo retrata Deus como sendo um senhor ausente. Por que as pessoas pensam assim? Elas pensam assim porque esse mundo está uma bagunça. Está tudo uma bagunça. O senhor desse planeta não estaria cuidando dele. Ele apenas o abandonou. E essa é a acusação do demônio. Naquele filme, o diabo diz que ele está colocando a mão na massa, ele está ocupado com as coisas desse mundo. Mas, por outro lado, Deus lá em cima, ele não está nem aí para o que acontece aqui. Agora, existe uma coisa que nega essa ideia do Senhor ausente. E essa coisa é a cruz. Exatamente, e isso mostra exatamente como Deus está intimamente envolvido. Correto? Então, a cruz e o Senhor ausente não se misturam. Tem alguma coisa faltando. Mas a acusação existe. Se alguma coisa vai mal nesse mundo, é obra de Deus. Sim. Ora, se é um ato de Deus, não quer dizer que ele está envolvido? Sim. Que declaração. Sim, exatamente. Para eles, então, Deus só atua no aspecto negativo, Sim. nunca no positivo. Se algo acontece que o homem não pode controlar, a culpa é de Deus. O diabo diz que quem é feliz nesse mundo é por causa dele. Agora, quem é triste é por causa de Deus. E esse conceito é retratado em tudo, em cada forma de pensar. Se alguém morre, as pessoas gritam, por que Deus? Por que fez isso comigo? Para o mundo, Deus é o Deus das desgraças e o diabo das coisas positivas. Pelo menos parece assim. Para eles, o mundo só está essa bagunça porque Deus é ausente. Você entende a questão? O tempo todo. O tempo todo a acusação volta, a culpa é sempre de Deus. É sempre culpa de Deus. Então, eu pensei dessa vez que talvez a gente pudesse falar um pouco a respeito desse conceito do Deus ausente. E deixa eu pegar aqui o meu controle remoto. Vamos lá. O título de hoje é Um Senhor Ausente. Aqui estão alguns pensamentos. A lição mais importante que temos que aprender a fim de chegar ao céu é compreender a raiz do pecado. O pecado é um intruso e ele precisa ser expurgado. O pecado é um destruidor de relacionamentos e, portanto, é contrário ao princípio do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, o pecado é um intruso, não é verdade? Porque é contrário ao princípio do amor. A raiz de todo o pecado é o egoísmo. A raiz de toda bondade é a abnegação e a humildade. Estes são os aspectos que você encontra em Deus, que é sempre retratado como vilão. Em todos esses filmes e em todo o material ocultista por aí. A Madame Blavatsky diz isso claramente, que Deus é o culpado de tudo. Ele é o perverso, ele é a serpente. Ela inverte as coisas, não é? Então, não precisamos de falsa humildade, mas de humildade verdadeira. Todos os relacionamentos operam em um princípio, que é o princípio do amor. Mas é interessante como o diabo distorce o amor. Hollywood, por exemplo, retrata o amor como eros, paixão, de onde a palavra erotismo é retirada. Então, amor para Hollywood é eros. Essa palavra nem é mesmo mencionada na Bíblia.
Você tem Phileo, de onde vem a palavra Filadélfia, amor fraternal. Você tem Ágape, que é o amor abnegado, que, aliás, esse mundo sequer reconhece. Os gregos antigos nem reconheciam o amor ágape. Mas na Bíblia, essa é a maior forma de amor. Sim, sim. Curiosamente, o mundo sequer reconhece essa qualidade. Então, precisamos da verdadeira humildade. Todos os relacionamentos operam em um princípio, que é o princípio do amor. É outra sensibilidade observada. Sim. O amor é um princípio, não é um sentimento. Ao mesmo tempo, ele não é destituído de sentimento, é claro. Todos temos sentimentos, mas eles não devem ser o nosso guia. O princípio deve ser. Sim, a sequência deve estar certa. Sim. É como os mandamentos e as obras. Você não precisa das obras para ter fé. Você tem a fé e, a partir dela, vem as obras. Deus, em sua sabedoria, colocou o cérebro acima de tudo, aqui no topo, e a boca debaixo do cérebro. Não é verdade? Então, o cérebro deveria controlar o que a boca diz. Exatamente. E logo abaixo vem o estômago. E quanto mais você vai descendo no corpo, parece que as coisas têm mais poder, não é? Mas deveria ser o contrário. Tudo deveria ser controlado pelo princípio. Todos precisamos de um grande reset. É verdade, todos precisamos. Então, todos os relacionamentos são construídos sobre o aspecto do amor. Mas, às vezes, você tem que domar a paixão para conseguir elevar o princípio. Sabe, Martin? Se você... Vamos usar um exemplo aqui. Veja uma pessoa paciente que está domando um cavalo selvagem. Quando ela entra naquela arena e ela tem que treinar aquele cavalo que dá coice em todo mundo, que ninguém quer trabalhar com aquele cavalo. O chicote não resolve, apenas o torna pior. E aí você pega essa pessoa que é paciente com cavalos. E esta pessoa começa a domar aquele cavalo. A domar, a domar. E, eventualmente, o cavalo vai até aquele domador ou domadora e coloca sua cabeça próximo à cabeça dele. Isso é relacionamento, mas o relacionamento não existe antes de o temperamento ser domado. Se você pega um cachorro que sofreu abuso, aqueles cachorros inseguros que ficam no canto com a orelhinha caída, o rabo entre as pernas, com medo, tremendo, esse é o outro oposto, não é? Isso é o oposto de um espírito agressivo. E nada funciona com esse cachorro a não ser a paciência, o amor, a bondade. Na verdade, é o mesmo remédio. É o mesmo remédio. E, eventualmente, ele levanta as orelhinhas, abana o rabinho, chega mais perto da pessoa e passa a confiar na humanidade. E, quando menos se espera, ele está brincando, correndo atrás das coisas, latindo. É assim que funciona. Então, o amor é princípio. E se o amor não controla as paixões e os sentimentos, então as paixões e os sentimentos vão reinar e o princípio desaparecer. Essa é uma explicação muito boa. Em ambos os lados, como você mencionou. Então, tudo no aspecto de como usamos os nossos sentimentos tem que estar em harmonia com o amor e então tudo estará equilibrado. Correto? E se você pode trazer esse aspecto para qualquer outra coisa, por exemplo, adoração, quando os sentimentos começam a controlar a adoração, você termina com características que deixam as pessoas até mesmo enojadas. Não é verdade? Em Gênesis 3, 22, nós lemos: E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Muito bem, Martin. O que Deus fez foi impedir o homem de comer da árvore da vida, e assim ele passou a estar sujeito à morte. Mas isso não quer dizer que Deus o rejeitou.
Porque ele deu a promessa da redenção. Nós já falamos sobre isso. Então, vamos avançar a partir daqui. Agora vamos tocar no assunto do Deus ausente. Bem, se ele estava tão preocupado com a humanidade, a ponto de preparar um plano em que ele mesmo se sacrificaria para salvá-la, como pode então encaixar essa ideia do Deus ausente? Tem algo aí que não bate, É né? isso mesmo. Muito bem. Façamos algumas perguntas. É muito bom passarmos tempo com algumas perguntas. Eu gosto de perguntas. As pessoas sempre dizem, por que você faz perguntas estúpidas? Ora, não existe pergunta estúpida. Pergunta é uma pergunta. É algo que vem da curiosidade de alguém. É a única pergunta estúpida que eles nunca fazem. É verdade. Muito bem, Martin. Por que Deus disse, o homem se tornou como um de nós? O que há a respeito dos homens que desperta interesse até mesmo dos anjos? Façamos as perguntas. Primeira pergunta: Satanás odeia Deus? Sim, Com certeza. Ele o odeia com cada fibra de seu ser. Então, cada acusação vinda de sua boca será negativa. precisa ser avaliada com Ou- cuidado, Que, não é? ainda que seja positiva, deve ser algo neles. Deve ter uma pegadinha, não é? Muito bem. Satanás, ele não opera pelo princípio do amor, mas pelo princípio do ódio. Sim, E o ódio é muito poderoso. Na verdade, o ódio move esse mundo. Veja as guerras, por exemplo. egoísmo e ódio. Eu acho que esses dois juntos, você nem sabe que odeia quando tem egoísmo. É verdade. Até mesmo no casamento, amor pode virar ódio. O ódio é muito destrutivo, mas o amor é ainda mais poderoso, apesar de não parecer na maior parte do tempo. Muito bem, então respondemos essa pergunta. Não há dúvidas de que Satanás odeia Deus, com cada fibra de seu ser. Mas por que ele odeia? Porque ele é egoísta. Deus não é Sim, egoísta, é isso mesmo. mas Satanás é egoísta. Um é o oposto do outro. A pergunta é, por que ele o odeia? Que traço do caráter de Deus faz com que ele o odeie? Diferente do altruísmo. Com certeza é o amor abnegado de Deus. Como ser o governante do universo? Como ser tão poderoso e governar todo o cosmos, sem, ao mesmo tempo, ser um tirano controlador, que manda e desmanda em exatamente tudo que as criaturas fazem, sufocando-as com o seu poder? Sim, isso também é um problema porque, como vimos anteriormente, o egoísmo também está ligado ao amor. Essa é a definição. E é por isso que ele odeia. Porque ele não pode, ele não quer. O que é esse amor? Na verdade, você é um fraco. É um empurrão quando você está cheio de amor. Parece que as pessoas adoram um tirano até verem o resultado da tirania. Aí passam a odiá-lo Só por enquanto. e aí escolhem o próximo. Exatamente. Por que funciona assim? Porque Satanás governa o mundo. Quando a gente observa alguns desses países comunistas, nos quais, quando o ditador chega, todo mundo tem que levantar e aplaudir igual loucos. Do contrário, eles te jogam na cadeia, não é? Na melhor das hipóteses. Então, esse é o tipo de poder que as pessoas querem numa crise. A democracia é a etapa final antes da tirania, dizem eles. E nós estamos nesse ponto agora. A democracia tem chegado ao seu fim e estamos chegando no limiar do controle absoluto. A única coisa que a humanidade quer é a tirania. E eles vão escolher isso. E ela vai escolher isso. E o resultado é sempre devastador. Isso, distração. Não tem sido assim ao longo da história? Isso mesmo. Mas a história tende a se repetir. Com certeza. Muito bem. Então, você concorda, não é, Martin, que o diabo odeia Deus?
Isso porque Deus não é egoísta. Satanás o odeia porque ele não é egoísta. Ele é humilde. Humilde. A Bíblia não diz que Moisés era o mais humilde dos homens? Sim. Ainda assim, ele era líder. Sim, não foi um empurrão. Não, ele não forçou a liderança dele, ele era humilde. Muito bem, façamos a próxima pergunta. Satanás odeia o suficiente para matar? Sim, Ele provou isso? sim. Ele não matou até mesmo o Filho de Deus? Esse não foi sempre o alvo dele? 100%. É disso que se trata. Ele deve ter odiado quando viu o Filho de Deus ressuscitar. Não é mesmo? Deve ter sido uma grande saia justa para É ele. por isso que ele está tão excessivamente sumido agora. Muito bem. Agora vamos para as perguntas mais profundas. Por que Deus é um Senhor ausente? Por que ele disse que ele deveria ir embora? Para que então viesse o Espírito Santo. Nós podemos vê-lo? Não, não podemos ver o Espírito Santo, mas podemos senti-lo? Podemos experimentar o Espírito Santo. Que Mas está onde está Jesus? no céu? Então ele é um Deus ausente? Sim, mas ele concorda Um como representante. representante. Muito bem. Façamos outra pergunta agora. Por que houve a necessidade de uma ação tão drástica como essa? Para se tornar humano. Muito bem, ele teve que se tornar humano. Bem, ele deu a sua onipresença. Por que ele teve que se tornar humano para salvar a humanidade? Muito bem. E isso exige um amor enorme, não é mesmo? Muito bem. Então, o que aconteceu? Houve esse intruso na sociedade que se chama pecado. E o pecado precisa ser erradicado do coração, ele precisa ser erradicado da nossa mente. O pecado é baseado no egoísmo. Pare para pensar. Por que nós quereríamos um outro Deus além do Deus verdadeiro? Por causa do egoísmo. Egoísmo, com certeza. Por que não quereríamos reconhecer o verdadeiro Deus? Sim, Por causa do é egoísmo. isso. Porque Por que quereríamos matar ou roubar ao invés de nos associarmos com esse Deus? não, Egoísmo. Muito bem. Então, a resposta é que o pecado entrou no universo. A próxima pergunta é: quem é o culpado? Bem, agora Satanás acusa Deus. Na verdade, é culpa dele. A culpa é de Satanás. Lembre-se, ele era perfeito desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi encontrada nele. Ele foi criado um ser perfeito, mas isso não tirou dele a capacidade de pecar. Em outras palavras, ele foi criado com livre-arbítrio, do contrário, não conseguiria ter pecado. E uma vez que o amor não é egoísta, ele não pode excluir algo. Não. Então, da mesma forma, o amor não é possível também, já que não existe alegria completa. E então o homem se tornou como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja, Deus não é mau, É. mas sendo Deus, ele conhece as consequências do mal. É quase como se pudéssemos dizer: o homem agora não tem egoísmo e altruísmo. Muito bem. Então agora devemos fazer uma escolha. A humanidade deve escolher entre a humildade e a abnegação ou a arrogância e egoísmo. Sim. Na verdade, havia egoísmo que, se retratado, porque Satanás disse: não, Deus não quer que vocês sejam iguais a ele. Então ele estava sendo egoísta. Ela foi egoísta, ela queria ser como Deus, queria ter a posição de Deus. Ser conhecedor de tudo. Então, quem é o culpado? De acordo com as Escrituras, Satanás é o culpado. Mas de acordo com ele mesmo, Deus é o culpado. Porque ele fez uma lei? Por que deveriam os seres santos, como os anjos, se sujeitarem à lei? Pecado é a transgressão da lei. Muito bem. Agora,
nós sabemos quem, de acordo com as Escrituras, é o culpado. Mas quem está levando a culpa? É, Deus. Deus leva a culpa. Normalmente é assim. Em qualquer coisa. Ele é o único que está sempre tentando fazer o bom e o melhor, está sempre ocupado pelo egoísmo. Sim, Deus sempre leva a culpa. E o pacificador geralmente é visto como o pior dos inimigos, não é? Experimente só apaziguar uma briga de casamento. Você se torna um inimigo. Eu mesmo experimentei isso algumas vezes em minha vida. Você tenta acalmar as coisas, fazer as pessoas raciocinarem de maneira imparcial, mas rapidinho você se torna o inimigo. Então, é um trabalho muito ingrato. Certo, próxima pergunta. Agora que vimos quem é o verdadeiro culpado, façamos-nos a seguinte pergunta. Por que Deus leva a culpa? Por que Deus sempre leva a culpa? Mais uma vez, isso é egoísmo. Porque eles não querem o amor ou o altruísmo que Ele dá. Será que nós fomos criados para sermos meros bajuladores? Não. Não, exatamente não. Ou fomos criados para termos um relacionamento? Exatamente. E então, com essa experiência, a maravilhosa bênção que o amor e o altruísmo dão. Martin, como é ser criado para ter um relacionamento com Deus? Depende de que Deus estamos falando, não é? Sim. Disso depende se você vai querer ter um relacionamento. Então você vê isso, Ele quer. Se você consegue entender que Ele quer o melhor para você, então você verá que os 10 mandamentos não estão ali para te impedir de ter alegria e vida. Na verdade, estão ali para te dar alegria e vida. Muito bem. Então depende de que lado da equação você está. Se você está lidando com alguém que é totalmente abnegado, quem é o beneficiário? Você. Tá, e se você está lidando com alguém que é totalmente egoísta, quem é o beneficiário? Você. Muito bem. Certo. Sendo assim, por que Deus leva a culpa? Bem, para começar, porque Ele é o Criador. Sim. Os filhos não dizem, eu não pedi para nascer, Sim. não é? Mas por que eles fazem essa pergunta? E quando fazem essa pergunta? Quando eles normalmente estão em problemas. Ah, quando eles fizeram alguma bobagem. Quando eles transgrediram uma regra, eles dizem, Eu não pedi. eu não pedi para nascer. Ou então, quando você pede para eles lavarem a louça, ou ajudar na casa, ou seja lá o que for. Eu não pedi para nascer. Você acha que eu sou seu escravo? Mas não, é para ser uma comunidade. Nós temos que trabalhar juntos. Mas eles dizem essas coisas para gente. Muito bem. Então a culpa, ou melhor, a acusação, parte do transgressor ou ela parte do Criador? Do transgressor. Estamos chegando a algum lugar, Martin? Sim, nós podemos ver porque toda essa grande controvérsia continua. Parece que estamos vivendo num jogo de acusação, não é? Eu sempre dou risadas quando eu leio esse trecho de Gênesis. Quando Adão e Eva transgridem. Ninguém assume a responsabilidade, eles ficam culpando um ao outro, você percebe? O tempo todo, não é? Tá, mas por que Deus leva a culpa? Por que Ele permite isso? Pare para pensar, se Deus fosse mesmo um tirano, Ele não permitiria essa acusação. Exatamente. Não é? É como se as pessoas, como você mencionou antes, quisessem um ditador. Eles gritam contra ele, mas daí, como você disse, na próxima eleição eles dizem, nós queremos ele de volta. É verdade. Muito bem. Nós fizemos algumas perguntas então, mas a grande pergunta é, por quê? Por que Deus é um Deus ausente? O que Deus ganha sendo um Senhor ausente? Ele definitivamente não está fazendo isso por causa de indiferença. Não, e também não é por causa de falta de consciência. Porque a cruz nega esse argumento. Porque esse é o problema. As pessoas dizem, ok,
Como você disse, olha o que está acontecendo. Como pode um Deus de amor deixar isso acontecer? Muito bem. Agora, vamos nos demorar um pouco na questão por que ele permite. Por que Deus permite ser acusado disso? Vamos analisar essa frase que eu coloquei aqui. É porque ele odeia o pecado mais do que as consequências. Ele estava preparado para aguentar as consequências ele mesmo. Isso faz algum sentido? Isso faz sentido, porque essa é a única forma de ele mostrar que isso é verdade. Podemos dizer que está certo. A única forma, porque do contrário, todas as outras acusações são verdadeiras. Sendo assim, será que podemos dizer com segurança, e a Bíblia diz isso claramente, que Deus odeia o pecado? Então, se ele odeia o pecado, por que ele o permitiu? Certamente o pecado teria consequências, não é? Mas ele permitiu mesmo assim? Sim, Porque a alternativa disso seria criar você um robô, não, incapaz de amar. não. Portanto, ele tem que permitir, porque somente se houver a escolha para pecar, eles podem ser amados. O que pode ser um pensamento muito assustador. É verdade. Sendo assim, ele tinha que permitir. Do contrário, ele não seria um Deus de amor. Ele poderia não ter criado nada, mas aí não haveria relacionamento. E nos feito para nada. Sendo assim, Deus estava preparado a suportar as consequências ele mesmo. Isso não nos mostra que Deus deseja relacionar-se? Sim, na verdade é por isso que ele cria. E esse desejo por relacionar-se de Deus era tão grande que ele foi capaz de morrer por isso. É profundo, não é? O desejo de Deus por relacionar-se era tão grande que ele estava pronto a morrer por isso. Agora, se você quer tanto um relacionamento a ponto de morrer por ele, por que ele seria um senhor ausente? Se você quer ter um relacionamento com uma mulher E que você ama, por que você seria uma pessoa ausente? Faz algum sentido? nem tanto, não. É que Tá bom. Estamos analisando alguns pensamentos profundos aqui. Eu espero que as pessoas compreendam Bem- aonde queremos chegar. Bem, se você entender dessa forma, isso vai mostrar a você se ela realmente lhe ama. Se você mantiver essa distância, Ok? se ela pode continuar mantendo o amor da sua vida, se ela se mantiver fiel a você, mesmo que você se abstenha dela, Muito bem, vamos considerar a situação de uma guerra. Se você é tomado para lutar numa guerra, e se você entrar num barco, num navio, e você acena um adeus, chorando bastante, enquanto o navio parte, provavelmente por vários anos, talvez. Isso é realmente um teste para esse definitivamente, relacionamento, não é? definitivamente. Se ele durar até você Eles voltar, sabiam agora. você com certeza vai querer mantê-lo para sempre. Eu penso que ele age de forma muito metódica. Muito bem. Certo. E quais foram as consequências? Foram dor, sofrimento e morte. Agora, se ele nos abandonou a isso, ele seria um senhor ausente. Mas se ele mesmo sofreu essas coisas, seria ele mesmo um senhor ausente? Absolutamente. Ele pode não estar presente, mas ele não te abandonou. Muito bem. E Se você está nessa expedição militar, se você for mandado para a guerra, onde está o seu coração? do outro lado do oceano. Do outro lado do oceano? E, como você disse, ele veio e, na verdade, ele pagou ele próprio tudo isso. Bem, quando ele se tornou ausente, quando ele ascendeu ao céu, ele enviou um próprio representante para ficar em seu lugar.
Correto, para Isso, trabalhar com os corações e para mentes. operar na mente. Então, na verdade, por meio de seu representante, ele não está ausente. Passamos agora a outra pergunta. Certo, até aqui concluímos que ele odeia o pecado. Isso significa que ele odeia o pecador? Não. Não. Mas nós Ele ama- achamos que sim. Ah, sim. Alguém que faz algo de ruim contra você, você não tende a odiar aquela pessoa? Na verdade, você odeia mais a pessoa do que o que ela fez? A gente, no fim, quer acabar com aquela pessoa, não é? Muito bem. É uma lição. Mas o que Deus quer fazer com os transgressores? Ele quer salvar. Ele quer salvá-los? Muito bem. Vamos fazer outra pergunta. Nós odiamos o pecador? Infelizmente. Nós faremos e não nós faríamos. Nós faremos sim. Mas deveríamos? Ok. Certo, Martin. Então existem lições Sim. aí, não é? Agora, quanto nós odiamos o pecador? Nós odiamos o pecador o suficiente para matá-lo? Na verdade, sim. Do contrário, não haveria situações assim aqui na Terra? Não haveria guerras? Não haveria nada disso? Isso pode ser literal e espiritual. Porque nós odiamos o pecado o suficiente para evangelizar e pregar e dar suporte a um verdadeiro assassino. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos e, em uma visão, Deus falou ao seu representante humano aqui na Terra que Paulo estava lá orando, ele não respondeu ao Senhor dizendo: Senhor, não sabes quem é esse homem? E Deus respondeu: eu quero que você vá lá e traga-o ao rebanho como um irmão. Até mesmo aquele homem que era representante de Deus não titubeou? Claro, mas se você se coloca no lugar desse, se houver alguém lá fora que constantemente, e que você sabe que é o mais bem classificado, ok, agora era espiritual, é o mais bem classificado, digamos, ateu que está se livrando das pessoas, e você tem que ir lá e ungí-lo. É algo muito duro de se fazer, não é fácil não. Certo, então nós odiamos o pecador a ponto de matá-lo. No caso de alguém ter transgredido contra você. E no que se refere a relacionamentos, por que existem ditados, especialmente com relação às mulheres, que dizem que não existe nada pior do que uma mulher rejeitada e desprezada? Existe muita animosidade numa situação dessa. A pergunta é, será que nós transferimos o ódio da ação para o praticante da ação? Sim. Nós fazemos Você isso. tem que colocar a ação falsa em segundo plano. Você simplesmente começa a construir todo um ódio por esse criminoso. E quando olhamos para a propaganda, por exemplo, propaganda de guerra, ela não cria uma atmosfera de ódio pelo outro lado? Que eu represento por um povo. Pela nação toda? Que loucura isso! Vamos tomar isso só como exemplo. Você tem irmãos na fé nesse país da mesma forma. Assim como nesse país. E ainda assim você quer matá-los? E daí, isso não faz sentido. Como você pode participar disso? Muito bem. Então é essa bagunça na qual nos encontramos. E ainda queremos responder a pergunta, por que Deus parece ser um Deus ausente? Certo? E estamos abordando isso pelas beiradas. Estamos chegando lá por meio de perguntas. Porque, basicamente, o que precisamos fazer na vida é compreender o caráter e a mentalidade de Deus. Porque se não o fizermos, vamos terminar o odiando? É isso, e nós temos que ter uma só mente com Ele, para que possamos estar de acordo e ter uma só mente juntos. Exatamente. Agora, será que temos a tendência de transferir o ódio para aquele que permitiu a ação? Aí começa a complicar. E eu diria que é isso mesmo que acontece. Porque agora é isso que acontece.
O autor do crime que você o odeia ainda mais agora do que pelo que ele fez. E então você começa a odiar a Deus, obviamente, por permitir isso. Digamos que você tem pais. Um é abusivo e o outro é submisso. E a criança sofre nas mãos do abusador. E a criança passa, na verdade, a odiar até mesmo o outro pai que permitiu aquilo. Então, o ódio não tem que ser necessariamente aquele que pratica a má ação. Ele pode ser direcionado àquele que a permite. Na verdade, o ódio àquele que permitiu algo pode ser ainda maior. Porque a pessoa se sente abandonada, ela se sente desprezada. Não é assim que muitos se sentem em relação a Deus? Então, é possível que a vida nos jogue uma bola curva de maneira que possamos ter raiva daquele que está permitindo isso? A maioria das vezes é isso que acontece. Muito bem. Então, se algo acontece na sua vida, se alguém morre ou alguém é morto num acidente de carro, a sua fúria, a sua raiva, a sua tristeza geralmente é direcionada para alguém, não é? Você tem que descontá-la em alguma coisa ou em alguém. E você vai descarregar em quem? Normalmente daquele que você de fato deveria fugir. Você passa então a odiar justamente aquele que deveria confortá-lo. Sim. Esse mundo é uma bagunça, Martin. Esse mundo é uma bagunça. Seria Deus sábio? É sábio. Certo, a Bíblia diz assim. Será que a sabedoria de Deus está sendo questionada aqui? Ah, sim. Definitivamente. Muito bem. Vamos fazer a seguinte pergunta. Nós jogamos esse jogo de acusação? Com certeza. Ninguém... As coisas começaram assim, bem lá É com isso. Adão e Eva. Você mesmo disse isso aqui, não é? É, A culpa foi da essa- mulher, a culpa foi da serpente, a culpa foi do Senhor. Exato. O tempo todo a culpa é dele. Seja lá o que acontecer, a culpa é de Deus. E Quando Adão disse a mulher que o Senhor me deu, a quem ele acusou? Deus. Não foi a mulher? Não. Deus. Foi contra Deus. A serpente que você criou, Deus de novo. culpa de Deus. Nunca é culpa da serpente ou de ninguém, é sempre culpa de Deus. E nunca é culpa sua. Não. É um jogo de culpados. Sabe, você acabou de perguntar o quanto tudo começaria a melhorar se todos começassem a assumir sua responsabilidade, sem se esquivar da culpa. Muito bem. Certo. Agora, se tivesse um juiz que pudesse discernir todas as coisas e manter tudo em controle total o tempo todo, não seria melhor? Não precisamos de um tirano, Martin? Sim, Não precisamos de alguém forte que resolva tudo na marra? exatamente. O mundo não procura por isso? Sim. O mundo está em busca de alguém que possa levar a E culpa. eles vão achar um? Muito bem. A quem eles vão acusar? A quem o mundo acusa? Culpam a Deus de novo. Deus é Terminam. sempre o culpado, né? Muito bem. Estamos quase chegando lá. Então, esse Senhor ausente, na verdade, não deixa de ser representado. Ele é representado pelos seus representantes. Ele deu o dom do Espírito Santo e, através do Espírito Santo, ele tem transformado pessoas para serem representantes dele. Então, ele não está sem representantes aqui. Ele só não está fisicamente presente. Mas ele não está sem representação. Correto? E seus representantes, na verdade, sofrem com ele. Deus os chama de amigos. Não é? É isso mesmo. Ninguém vai entrar nessa sozinho. Ok. Agora, por que Deus escolheria ser representado por representantes ao invés de ele mesmo se apresentar? Bem, ele escolheu.
É verdade. Ele fez isso por um período curto. O mundo gostou? Não. Eles odiaram. Por que o mundo o odiou? Eu não sei, porque eles não o queriam aqui. Por que o mundo não Na queria verdade, Deus aqui? eles não... É porque Deus é abnegado e o mundo é egoísta? É isso mesmo. De novo, a mesma coisa que aconteceu no céu. Na verdade, se repetiu na terra. Muito bem, vamos dizer que ele venha de novo, na forma de um humilde servo para este mundo. Como o mundo reagiria? A mesma coisa. Vão fazer a mesma coisa. O mundo reagiria da mesma forma. Então, se ele estivesse aqui constantemente, quantas vezes o mundo já o teria matado? Não, eles constantemente. Mas se ele viesse como um tirano, eles o amariam. Ah. Essa é uma questão séria, Martin. Quero dizer, é por isso que, na verdade, eles pensaram que ele, até mesmo seus discípulos, queriam que ele assumisse o trono e se livrasse de todos eles. Muito bem. Será que os seus representantes estão sofrendo? Seus representantes estão sofrendo? Quer dizer então que Deus mandou outras pessoas sofrerem no lugar dele? Bem, na verdade, não. Eles apenas mostram que ele é digno. Porque eles dizem que eles vão, e é o que as pessoas estão fazendo por ele. Acho que estamos chegando em algum lugar agora. Tá bom. Se ele usa os seus representantes, que sofrem como ele mesmo sofreu, eles só podem sofrer como ele se compreenderem a mentalidade de Deus. Porque apenas se eles compreenderem a mentalidade de Deus, eles quererão compartilhar de seu sofrimento. É isso mesmo. E exatamente porque você não vai querer sofrer se não for por uma boa causa. É verdade? Em outras palavras, você precisa ser convencido de que esse Senhor ausente, em sua experiência pessoal, na verdade não está ausente, mas muito envolvido. Sim, e na verdade, tudo o que ele representa é digno. E é o que você também quer representar. Mas se você está do lado de fora desse relacionamento, você pode vê-lo? Não, Tudo que você vê é um Senhor ausente, é isso aí. porque você não vê a presença desse Senhor no sofrimento e atividades de seus representantes. Eu Então acho ele é que... ausente ou não? Não, absolutamente. É porque os que estão em relacionamento com ele, eles entendem seu caráter, eles começam a entender o que significa quando ele é altruísta. Muito bem. João 14, verso 7 diz: Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eles viram o Pai, Fisicamente, não. mas viram o representante dele. É isso aí. Mas ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Muito bem. Então, se você quer conhecer Jesus, poderia conhecê-lo através de seus representantes? Sim. Será que temos desempenhado bem esse papel? Ah, não. Martin, você é muito pessimista, viu? Deus disse, quando ele vier, vai encontrar algum fiel? E, Absolutamente. aliás, esse é um assunto muito sério. Por que estamos rindo aqui? Porque também somos culpados. Ok. João 15, verso 15. Já não vos chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Martin, nós conhecemos a origem do pecado? Conhecemos suas consequências? Nós podemos... Nós a vemos todos os Nós dias? vemos tudo isso ao nosso redor. Certo. Então, se você o representa, estaria ele então ausente? Não. Martin, ele não disse que se você vencer, você sentará com ele no trono dele? Em outras palavras, a sua mentalidade será tal que ele poderá com segurança reinar com você. Isso, por acaso, é um tirano? Não.
absolutamente ninguém que esteja perto dele. Por acaso um ditador aceita alguém reinando com ele? Talvez, quem sabe, ao lado dele. Isso pode ser tolerável, mas sentar com ele no seu trono e ser parte de suas decisões, um tirano faria isso? Então ele não é um tirano? Isso te diz alguma coisa sobre Deus, não? Certo. Então, para representá-lo, precisamos conhecê-lo? Martin, como podemos conhecer Deus? Por não haver relacionamento. Para começar, a única coisa que se tem daquilo que é deixado para nós, que é a sua palavra. Exatamente. Vamos dar uma olhada em como podemos conhecê-lo. Há algumas maneiras pelas quais podemos conhecer Deus. E se o representarmos perfeitamente, ele não está ausente, então? Nós podemos conhecê-lo por meio da oração. Quando o próprio eu permeia as nossas obras, então a verdade que levamos a outros não santifica, não refina e nem enobrece o nosso próprio coração. Ela não testificará de que estamos prontos para ser usados pelo Mestre. É apenas pela oração fervorosa que mantemos um relacionamento com Jesus. Comunhão. Isso é ausência ou presença? Definitivamente presente. E por meio desta santa comunhão, as palavras e o Espírito se tornam fragrância junto ao Espírito de Cristo. Todo coração precisa vigiar. Mesmo Jesus, o precioso Salvador, vigiava. A vigilância do próprio eu não pode ser relaxada por nenhum momento. O coração precisa ser guardado com diligência, pois dele saem as questões da vida. Vigiem e disciplinem os seus pensamentos, para que não pequem com os seus lábios. Martin, o representante de Cristo deve ter a mesma mentalidade com relação ao pecado daquele a quem ele representa. Sim, correto. Ele tem que sentir o mesmo. Deve odiar o pecado. Ele também deve ter a mesma mentalidade para com relação ao pecador, do contrário, não o estará representando. Ele deve ter o mesmo caráter, ou do contrário, não será um bom representante. Então, é melhor entrarmos em comunhão com ele, e isso através da fervorosa oração. É assim que nos relacionamos. E você tem que disciplinar seus pensamentos para que você não peque com seus lábios. Mais uma vez está aquela sequência. Muito bem, a mente Pensamentos. acima do resto. Primeiro começa aqui e vai descendo e depois domina tudo ao redor. A segunda maneira de termos relacionamento com Jesus é por meio da palavra. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Nenhum homem, mulher ou jovem pode atingir a perfeição cristã ao mesmo tempo que é negligente com o estudo da palavra de Deus. Por meio do estudo cuidadoso de sua palavra, podemos obedecer à ordem de Cristo: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Essa busca permite ao estudante observar de perto o modelo divino, pois a Escritura testifica de Cristo. O modelo deve ser inspecionado de maneira frequente e cuidadosamente para que possamos imitá-lo. Martin, se ele estivesse presente aqui, nós aprenderíamos essas coisas ou nós apenas... Nós não vamos mais precisar estudar na palavra e estar lá. Ele estaria aqui. Neste caso, a gente precisaria exercitar as nossas próprias iniciativas ou poderíamos deixar tudo com ele? Teremos que viver totalmente dependentes dele. Sim, porque afinal ele está aqui. A gente podia sentar no assento do passageiro e só observar Jesus fazer tudo. Temos que participar. O que é melhor para a gente? É por isso que ele disse. O que é melhor para a gente? É melhor para você que tem que ser um representante. Sim, mas um dia, Martin, isso vai acabar e estaremos com ele.
Aliás, seria então melhor que ele nunca estivesse aqui? Não. Não, porque você precisa do evangelho, a recompensa, pelo que você estava tentando representar. Ou seja, se você desenvolveu o caráter, então não é mais necessário que ele esteja ausente. Então pode haver comunhão. Então, enquanto o pecado reinar, é melhor que ele esteja ausente. Sim, Mas tão logo o pecado acabe, tão logo ele seja erradicado, não é mais necessária a ausência do Senhor. Faz sentido para você? sim, faz muito sentido agora, sim. Então, a acusação do diabo naquele filme é falsa ou verdadeira? Não, totalmente falso. Ele é um mentiroso. Desde o início. Ele sempre foi um mentiroso. Certo. A terceira maneira é por meio da experiência. E é por isso que eu mencionei o livro da minha esposa. Não é por uma iniciativa egoísta, mas é apenas para mostrar como Deus tem trabalhado. E como, se uma verdadeira experiência, você obtém muito conhecimento do... Sim, um melhor conhecimento que você ganha depois de lutar com ele, lutar para compreender as coisas. Mas parece que temos essa tendência de aceitar as acusações do inimigo. Mas, eventualmente, quando você começa a entender a questão, você diz, miserável homem que sou. Sou um homem de lábios impuros, vivendo em um povo de lábios impuros. E então ele diz, a quem enviarei? Senhor, me envie. Aqui estou eu. Aqui estou, Senhor. Foi por experiência prática que Cristo venceu o mundo. E quão grande é o seu amor a nós, quando Ele nos convida a vir a Ele em todas as suas aflições, preocupações, perplexidades, com a garantia de que Ele nos ajudará. Ele trará saúde e luz para as nossas vidas. Se colocarmos a nossa mão na mão de Jesus, Ele porá os nossos pés em rocha sólida. Uma melhor fundação do que jamais tivemos. Ele nos fará mais forte em sua força, e Ele operará a sua obra por meio de nossos esforços. Então, quando as nossas próprias almas tiverem experimentado o seu toque curador, seremos levados a uma íntima comunhão com Jesus e trabalharemos com Deus, não apenas para restaurar aquele que está em erro, ou para restaurar os corações e almas quebradas, mas para inspirar coragem, fé e confiança. Essa é a obra dos trabalhadores de Deus. Trazer Jesus a almas que estão distantes de seus ensinamentos diretos e que aparentemente se despedaçaram nas rochas e corais do pecado. Ele promete restaurar essas vidas despedaçadas e que aparentemente não têm esperança. Então, Martin, este aí é o melhor dos treinamentos, não é? Em uma vida real, em uma experiência literal. Temos que aprender a orar. Uhum. E isso é outra coisa, você não precisa orar se ele está aqui presente. É como diz aquele hino, doce hora de oração, até a próxima doce hora de oração. Se ele estivesse fisicamente aqui, não precisaríamos orar. E para orar, precisamos de fé. É isso aí. Pois para quem você vai orar? E por que você vai orar? Nós também precisamos do conhecimento da palavra. Do contrário, vamos nos desesperar. E depois da experiência prática. E você só tem essas três coisas se Deus não estiver presente fisicamente. Faz sentido para você? É assim que temos comunhão com Ele. Sim. Então, qual é a base de tudo? Comunhão. Relacionamento. Me diga, Martin, Deus quer relacionar-se com pecadores? Será que quer? Tanto que, na verdade, ele veio e morreu por isso. Esse é um pensamento bem profundo. É um pensamento muito profundo. Tudo bem, vamos para outra citação. Se a majestade do céu pôde fazer tanto para evidenciar o seu amor pelo homem, quanto mais os homens não deveriam estar dispostos a fazerem uns pelos outros, ajudar a tirar o seu próximo do poço de trevas e sofrimento? Esse é o teste, Martin.
A gente vai sentar e reclamar? Uhum. Vamos acusar o nosso próximo constantemente? Vamos ficar achando defeitos nele sem parar? Ou vamos começar a trabalhar? É isso aí, e fazer o que ele faria. Ok? E se custar a sua vida? Da mesma forma, custou a vida dele. É verdade. Cristo disse, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Não com um amor maior, porque ninguém tem um amor maior do que este, de um homem dar a própria vida por seus amigos. O nosso amor é frequentemente egoísta, porque nós o confinamos a limites definidos. Quando chegamos em íntima união e relacionamento com Jesus Cristo, nosso amor, simpatia e obras de benevolência penetrarão fundo e se ampliarão e fortalecerão com a prática. O amor e interesse dos seguidores de Cristo deve ser tão amplo como o mundo. E aqueles que vivem meramente pelo eu e meu não chegarão ao céu. Existem religiões, Martin, que são centradas no próprio eu, de forma que não há amor pelo mundo. Não é? As motos de Hollywood dizem: acredite em você mesmo, siga seu coração. Isso é egoísmo. Isso é totalmente egoísta. É baseado nos princípios do pensamento luciferiano. É baseado em folhas de figueira. Sabe, na verdade, outro momento vamos falar sobre os esportes também promovem o egoísmo. Sim, nós precisamos falar sobre esportes. E isso vai nos causar problema. E sobre música também. Muito bem, vamos dar uma olhada de como isso funciona na vida real. Temos o teste de Jó. Para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. A biografia bíblica tem uma grande lição a respeito do ministério do sofrimento. Vocês são as minhas testemunhas, disse o Senhor, de que eu sou Deus. Testemunhas de que Ele é bom e de que a sua bondade é suprema. Nós fomos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. 1 Coríntios 4, 9. A presença de Deus também se dá por meio dos seus seguidores. Deus não é um Deus ausente. A gente sempre volta nesse ponto. Mas no crisol desse mundo, você aprende a compreender que a questão está no grande conflito. E é por isso que a sua esposa escreveu o livro. Porque no crisol, ele pôde entender o que é ser um representante. Exato. E Martin, será que alguém está dispensado do crisol? Não. E por que a gente reclama tanto quando está no crisol? Porque você não entende plenamente o porquê está ali. Os amigos de Jó compreenderam? Não. Não, eles até o acusaram. Jó era o culpado. O que você fez? Quem é esse? De quem é a culpa? Perguntaram a Jesus. É do cego ou dos pais do cego? Alguém tem que ser o culpado. A abnegação é o princípio do reino de Deus. É o princípio que Satanás odeia. Já falamos sobre isso. Satanás nega a própria existência disso. Desde o início do grande conflito, ele se esforça para provar que os princípios de ação de Deus são egoístas. Quando eu era um ateu, eu tinha 100% de certeza de que Deus era egoísta. E, portanto, eu negava a existência dele. Deus só quer que as pessoas bajulem ele, se ajoelhem diante dele, o adorem o dia inteiro, e é isso aí. Eu pensava assim, mas esse tipo de adoração é mesmo inútil. O indivíduo deve adorar a Deus por amor. Ele não requer sacrifício e oferta. O sacrifício que ele quer é um coração contrito, é isso que ele busca. Ele quer que você tenha esse caráter abnegado, porque apenas com o caráter abnegado, o amor pode florescer. Precisamos do adubo correto para que a planta cresça.
É tipo isso aí. Então, e mais uma vez, se você não entender isso, você verá isso como fraqueza. Eu nem sei que palavra usar aqui, mas Tudo bem, foi uma boa você não invenção. passa de um fraco se você não quiser. Levante-se e seja homem. É como pensam, porque qualquer um que se ajoelha na frente de alguém é considerado um fraco. Provar que Satanás está errado. Eis a obra de Cristo e de todo aquele que leva o seu nome. Esse é o X da questão. Se você quer provar que a alegação de Satanás é incorreta, você tem que, nesse mundo mesmo, viver a vida que Cristo viveu. Você vai ser falsamente acusado. Vai ser, porque você é um representante. Então, você fará parte de alguém que ajuda e não que se ausenta. Foi para dar, em sua própria vida, um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma de humanidade. Todos que aceitam esse princípio devem trabalhar junto com ele, mostrando isso na vida prática. É por isso que Deus, em sua sabedoria, escolheu ser chamado, entre aspas, de Senhor ausente. Essa ausência de Deus é, na verdade, algo brilhante. Mas se Deus fosse mesmo um tirano, isso seria um sinal de fraqueza. Mas porque ele é abnegado, Sim. é um ato de genialidade. E esse é o resultado final. Podemos parar aqui, Parar né? agora. Escolher o certo porque é certo. Permanecer pela verdade ao custo de sofrimento e sacrifício. Eis a herança dos servos do Senhor. A justiça deles vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, verso 17. Está aí nas Escrituras. Isso me faz pensar que nós estaremos tão envolvidos pela verdade que nem vamos nos mover. E o que é a verdade? Ele é. Precisamos compreender o seu caráter. E todas essas questões que estão constantemente bombardeando a mente das pessoas devem ser respondidas. Temos que respondê-las. Mas você pode. Sim, Você só mas tem que... infelizmente você vai sofrer por isso. É isso mesmo. As pessoas não gostam de onde você tirou as respostas. Não. Muito cedo na história do mundo é dado o registro de vida de alguém sobre quem essa controvérsia de Satanás foi travada. Sobre Jó, o patriarca de Uz, estava o testemunho do perscrutador de corações. Não havia ninguém como ele na terra, um homem reto e perfeito, que temia Deus e rechaçava o mal. Contra esse homem, Satanás fez a seguinte acusação: Ora, será que Jó teme a Deus à toa? Por acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele tem? Mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não o mate. Jó foi provado. Ele não acabou mostrando que ele não era um metal barato, mas sim uma pedra preciosa? Então, assim como ele fez com Deus, Satanás virá com as mesmas acusações contra nós. Somos todos Jós. Jó é um tipo. Todos somos Jós. Nós podemos ter o fim que Jó teve. Podemos confiar em Deus, ainda que ele nos mate, ou podemos amaldiçoá-lo e morrer. É uma escolha. Todos temos que escolher isso. Infelizmente, muitos preferem amaldiçoar a Deus e morrer. Uma vez permitido, Satanás tirou tudo que Jó possuía: rebanhos, empregadas, empregados, filhos, filhas. Ele foi afligido com feridas desde a sola dos pés até o topo da cabeça. Mas ainda assim, mais um elemento de amargura foi adicionado ao cálice dele. Seus amigos, entendendo que a adversidade era uma retribuição pelo pecado, pressionaram o seu ferido espírito, o acusando de ter feito algo errado. É por isso que a minha esposa escreveu o livro.
Porque as pessoas olhavam para você e, às vezes, em algum problema pelo qual você estava passando, tinham as mesmas acusações que os amigos de Jó. E você tenta ficar firme por Deus e você acaba sendo banido do reino. Basta você dizer em público um verso simples, como no início Deus criou e pum, o mundo acadêmico cai em cima de você, tentando esmagá-lo como um verme. Ouse dizer que o queijo não é apropriado para o estômago humano e o que acontece com você? Diga isso no Junta O Panela. céu cai. Diga isso no Junta Panelas. Isso foi na época dela. Ela não é a profetisa. O que ela escreveu foi para a época dela. Não importa o que você diga. Você também tem amigos assim. Existem muitos como eles. Aparentemente abandonado pelo céu e na terra, mas ainda assim firme em sua fé em Deus e sua consciência de integridade, em agonia e perplexidade, ele clamou: a minha alma está cansada da minha vida. Quem dera me escondesses na sepultura, que me ocultasses até que a tua ira passasse. Jeremias não disse a mesma coisa? Sim. Eu disse isso muitas vezes. Sim, nós podemos... Eu posso só... Não, tudo aquilo já passou. Eu posso ter 1 minuto a sós. Nós já não dissemos isso em algum episódio aí no passado? Sem dúvida. Às vezes, a gente entra em desespero, não é? Onde está o Senhor de tudo? Eu não aguento isso sozinho. E me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Aqueles a quem amo tornaram-se contra mim. Tenha misericórdia de mim, tenha dó de mim, ó meus amigos, pois a mão de Deus me tocou. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Olha só, Martin. Ele está acusando Deus de ser um senhor ausente? Sim. Mas ele não está interessado em Deus, ele está interessado nos seus amigos, pois Deus está ausente. Então ele não desistiu de Deus. Não. Mas a situação estava desanimadora. A gente passa por isso. Com certeza. É uma promessa. Ok? Se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Parece que Deus está ausente aí. Quando ele é mais necessário, ele não está presente. Então, Martin, a reação dele, as declarações que ele fez, não estão corretas? Bem, depende de como vemos isso. É o certo e o errado. Se ele realmente busca a Deus, Deus vai encontrá-lo. Mas naquela circunstância, sim, ele está certo. Então, a acusação dele, ou melhor dizendo, os acusadores dele, eram aqueles que estavam errados. Tanto é que Deus os repreendeu depois. Deus não deixou o seu servo naquela situação. Na verdade, Deus estava mais presente naquela situação do que em qualquer outra. E essa é uma lição muito importante. É isso mesmo. Sim, essa lição é importante principalmente no tempo em que vivemos. Veja, aí é que está a coisa. Tem uma parede de fumaça na frente e Deus está atrás dela. Mas Satanás está soprando a fumaça. Hoje nós vemos como que por um espelho. Portanto, temos que perceber que essa fumaça de trevas não vem de Deus. É por eles que nós temos que passar. Muito bem, Martin. Então, por que estamos falando sobre isso? Qual o motivo desse tema? Porque esta é a preparação para o conflito final. Exatamente. Então, estamos sentados aqui e estamos sorrindo, porque percebemos que estamos no mesmo barco. Sim, isso torna a questão tão familiar que a gente acaba dando risada disso. Então, quando eu leio isso, eu começo a perceber que agora eu preciso trabalhar algumas coisas dentro de mim. Então, supõe-se que isso é o que todos aqui deveriam fazer. Preparação para a crise final.
Ok. Então, ele está buscando por Deus e não pode encontrá-lo. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó entendeu a lição? Isso, sim. Sim, ele entendeu. E o que foi que ele entendeu? Que ele estava sendo provado. Você percebeu. Ok, ei, ele não é um senhor ausente. Deus está bem aqui, porque ele está me provando no fogo. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E mesmo depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Martin, o que você acha? Será que Jó tinha a esperança da segunda vinda? Sim. Uau, e como vai ser lindo, não? Não devemos Ele- ter o mesmo? Exato. Ele não está esperando por isso hoje. Ele está esperando pela segunda vinda. Jó agiu segundo a sua fé. Quando ele me provou, disse ele, eu saí como ouro. Então, essa é a questão. Se você quer estar na escola, você tem que passar pelo processo da escola. Na verdade, nós temos que querer estar nesse grupo. Temos que ser como representantes do caráter de Deus, porque Satanás nos acusa de ter uma falsa razão para seguirmos a Você Deus. mencionou algo anteriormente e eu estava pensando agora nesse vai e vem como ouro. Nunca é fácil ir e vir como ouro. É crisol o tempo todo, é purificação. E as pessoas não gostam disso. Nós não podemos nos excluir disso, Não, de jeito nenhum. Ninguém gosta de ser provado. mas eu acho que a principal diferença é que nós temos que querer. Então você pode tomar de volta, mas se você quiser se apegar novamente a certas coisas, é aí que as coisas se tornam bem difíceis. É aí que complica, né? Continuando. Então, Jó passou pela provação. Por sua paciência e perseverança, ele vindicou o seu próprio caráter e, assim, o caráter daquele a quem ele representava. Que faremos nós quando todas essas coisas acontecerem conosco? Quando o tempo de angústia vier sobre nós, a quem vamos representar? Cristo. Será que acusaremos Deus de ter nos abandonado? Não. O acusaremos de não ter impedido as É dificuldades? quando temos que estudar o seu caráter. O Senhor mudou a situação de Jó. Ele também lhe deu o dobro de tudo quanto tinha antes. O Senhor abençoou Jó mais no fim do que no começo. A bênção que nós estamos aguardando não é uma bênção temporal, é celestial. Eternal. Esse é o nosso objetivo. Há registro daqueles que, por meio da abnegação, entraram nos sofrimentos de Cristo. Permanece um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, nos nomes de Jonatas e João Batista. Martin, é impressionante que ela tenha usado esses dois nomes, especialmente o de Jonatas. Jonatas, sendo o herdeiro do trono por nascimento, mesmo sabendo disso, ficou do lado do decreto divino, sendo o mais gentil e leal dos amigos, protegendo a vida de Davi sob o risco de perder a sua própria vida. Também ficou firme ao lado de seu pai, ao longo dos negros dias do declínio de seu poder, permanecendo ao seu lado até o fim. O nome de Jonatas está entesourado no céu e permanece na terra como uma testemunha da existência e poder do amor abnegado. Incrível, não é? Impressionante. E João Batista é bastante semelhante. Ele disse, ele deve crescer e eu diminuir. João Batista, em seu aparecimento como arauto do Messias, abalou a nação. De lugar a lugar, seus passos foram seguidos por vastas multidões de pessoas de todos os tipos. Mas quando chegou aquele de quem testemunhava, tudo mudou. As multidões seguiram Jesus, e a obra de João parecia estar chegando ao fim.
Ainda assim, a fé dele não vacilou. Ele deve crescer, disse ele, e eu diminuir. João 3:30. O tempo passou e o reino que João esperou confiantemente não foi estabelecido. No calabouço de Herodes, privado do ar e da liberdade do deserto, ele aguardava e observava. Não houve demonstração de força, nem arrombamento das portas da prisão, mas a cura dos doentes, a pregação do Evangelho e o erguimento das almas dos homens testificaram da missão de Cristo. Sozinho na masmorra, vendo para onde o seu caminho, como de seu mestre, tendia, João aceitou a incumbência, comunhão com Cristo no sacrifício. É isso aí, Martin. Então, você estava experimentando esse absenteísmo. Ainda assim, ele tinha comunhão com Deus? No final, ele reforma tudo que está aqui porque nada aconteceu. Ele tinha um monte de perguntas, enviou seus discípulos a Jesus perguntando se era ele ou havia de chegar E outro. então, ele sente essa comunhão. Mensageiros celestiais estavam com ele até a sepultura. As inteligências do universo, caídas e não caídas, testemunharam sua vindicação de serviço abnegado. Isso o qualificou para o céu. Altruísmo. Agora, isso levanta a pergunta: e nós, Martin? E nós? Em todas as gerações passadas desde então, almas sofredoras têm sido sustentadas pelo testemunho da vida de João. Na masmorra, no cadafalso, nas chamas, homens e mulheres por meio dos séculos de trevas têm sido fortalecidos pela memória daquele de quem Cristo declarou: entre todos aqueles nascidos de mulher, não há um maior. E o que mais direi? Pois não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, Sansão, Jefté. Sabe, Martin, quando eu leio esses nomes, eu me pergunto por que foram incluídos na galeria dos heróis da fé. Eles erraram tanto, não é? É assim que Deus trabalha. É sobre retificar um erro. O que é? Você cai 7 vezes, apenas levante novamente. E Samuel, e os profetas. Samuel é um exemplo excelente. Que, por meio da fé, subjugaram reinos, operaram a justiça, obteram promessas, pararam bocas de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam a lâmina da espada, e da fraqueza foram feitos fortes, valorosos na luta, afugentaram os exércitos estrangeiros. Mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a liberdade para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, e todos estes receberam bom testemunho da fé. No entanto, não receberam a promessa. Deus planejou algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Que verso maravilhoso! É sim. Uau. Deus é um Deus ausente? Não. Não. Sansão sabia disso. Sim. João Batista percebeu isso. Você sabe? Eu estou empenhado nisso. Muito bem. Deus não é um Deus ausente. Temos que representá-lo. O mundo precisa vê-lo. O mundo tem que compreendê-lo. E muito em breve o conflito chegará ao fim. Que Deus nos dê sabedoria. Nós não conseguimos completar esse estudo. É muito longo para apenas um programa. Então vamos continuar em um outro episódio. Vamos ver se conseguimos acrescentar mais alguns pensamentos a este intrigante assunto. A questão do Senhor ausente. Por favor. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por não ser um Senhor ausente, ainda que não esteja aqui de maneira física. Naqueles que escolheram representá-lo, em meio aos crisóis deste mundo, o Senhor tem gravado um registro da sua presença aqui, que vai ecoar
e reecoar ao longo dos séculos, até que cheguemos no conflito final. E se nos apoiarmos em nossa esperança, em nossa fé, ouviremos então as lindas palavras: "Muito bem, servo bom e fiel." Obrigado pelas promessas. Obrigado pela sua presença em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.